Recentemente eu acabei de ver uma pregação de um senhor aí, um pastor de uma igreja famosa, e ele dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que Jesus disse isso, sendo que ele está mentindo. Jesus não disse isso. Olha o que Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Esta palavra será salvo, ela não está definida, né? Ela é uma condicional, ela está dizendo, se você se manter fiel até o fim, então você será salvo. E isso é muito grave quando você vê alguém falando que, uma vez salvo, salvo para sempre. Você foi batizado no Espírito Santo, você desceu as águas, se batizou, você está salvo. Mentira! Isso é muito perigoso, gente. É por isso que está acontecendo o tipo de coisa que a gente está vendo, sabe? Pessoas têm preço, são um bando de prostituta. Jesus disse que eles são prostitutos. Ele chamou eles de mercenários. Assim como aconteceu no passado, está acontecendo hoje na nossa cara. Isso nunca acabou. Os antigos religiosos do passado estão aí, achando que eles são o dono da razão. Aí quando se levanta pastores que estão sendo perseguidos pela justiça, que você não pode falar o que a Bíblia está escrito, essas pessoas, elas falam que está certo, que tem que prender mesmo. Você está entendendo? São invejosos, são os mesmos que perseguiram Jesus Cristo. É esse povinho de igrejas famosas, tradicionais. Deus, como eu queria não poder falar, não precisar mais falar sobre isso. Eu ainda falei para Deus, eu não vou falar mais sobre isso não. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Olha, eu não tenho nada com isso. Mas eu tenho a obrigação de falar para você. Toma cuidado onde é que você está se alimentando. Tome cuidado qual igreja que você está frequentando e o que é que eles estão pregando. A palavra de Deus diz, Jesus disse, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não está dizendo que você sendo batizado, você vai ser salvo. Ele não está dizendo que se você for batizado nas águas, será salvo. Batizado no Espírito Santo, será salvo. Que você frequenta a igreja, será salvo. Não. Ele diz, se você permanecer. Uma outra palavra, uma outra escritura que diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E em Mateus 24, 13 e 14 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Você está vendo aqui, gente, como que você precisa ler? Este livro aqui, ele não morde, não. Não tem uma cobra aqui para poder picar você, não. Não, isso daqui é alimento. Se você está frequentando esse tipo de igreja, de congregação, a qual pessoas estão dizendo, você tem que permanecer aqui, você tem que ser dizimista, tem que estar aqui nessa igreja, participando de todos os cultos, então você vai ser salvo? Se você for naquela igreja lá, você não vai ser salvo? Ou se você não vir aqui, você não será salvo? Não. E se ele não estiver pregando a palavra de Deus genuína, confira na palavra. Você não sabe ler? Pede para o Espírito Santo, ele te ensina. Ele vai te ensinar. E você tem que se alimentar deste alimento aqui, esse é pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que tem sede, vinde a mim e bebei da fonte. Jesus é a fonte que nunca seca. E ele diz sempre, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quantas pregações você tem ouvido em igrejas que você tem que se contentar com um pouco de comida, com o teto que você tem, com a coberta que você tem, com a cama que você tem que se dar satisfeito. Mentira! Se Deus criou os céus e a terra e tudo é abundante, por que é que você vai se contentar com pouco? Você não precisa roubar, não precisa fazer nada ilícito para isso.
Sabe esse negocinho aqui que você tem aqui? Isso aqui chama uma cabeça. Você tem um cérebro. Você tem um cérebro aqui. E este cérebro, ele é mais potente do que qualquer computador mais top que existe neste mundo. Foi criado por Deus. Se você pedir para Deus sabedoria, Ele vai te ensinar. Você vai conseguir destravar o que você tem aqui escondido, que você nem faz ideia que tem. E daí você vai aprender coisas, você vai ter uma ideia, a qual você vai conseguir, quem sabe, ter uma ideia para você criar algo, para você vender, trabalhar com isso e ficar rico. E não só você enriquecer, mas enriquecer a muitos perto de você. Jesus, ele entregou a vida dele na cruz para ensinar para nós. Ele pagou o preço que era para nós pagarmos. É por isso que ele pagou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se você não tem vida em abundância, peça a Deus que ele vai te dar. Não acredite nesse povo não, dizendo que é mais fácil o rico entrar no reino do céu. Rico não entra no reino do céu, desculpa. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso é mentira. Essa palavra você tem que entender ela para você poder pensar, o que Jesus estava falando sobre isso? Jesus falava do cotidiano deles, contava das coisas que eles viviam diariamente. O buraco de uma agulha era uma passagem secreta, onde só os moradores daquela cidade conheciam. As cidades eram fechadas, eram cercadas, para que os inimigos não entrassem. E ali existiam algumas passagens secretas, que o camelo não passava. Mas o soldado ele tinha que descer e ele passava se arrastando. Mas se você empurrasse com um jeitinho, o camelo até podia passar. Eram os buracos da agulha, né? Os soldados eram chamados de agulhas. Então você tem que entender. Você tem que entender as passagens. Você tem que entender do que é que Jesus se referia. E quando ele fala do rico, ele não fala do rico que você tem riqueza milionária, que você consegue ter uma vida boa. Não, ele estava se referindo que você coloca o seu coração no dinheiro. Você não pode deixar o dinheiro mandar em você. Mas se o dinheiro fosse pecado, se Deus fosse contra a riqueza, Deus não teria deixado esse planeta riquíssimo para nós usufruirmos. E o diabo, ele veio na frente, ele conseguiu colocar essa mentira sobre o povo. Dizer que você não pode usufruir, porque Jesus disse para o jovem rico: você vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ora, Jesus nunca foi pobre. A Bíblia não fala que Jesus é pobre. Se ele é filho de Deus e Deus é o dono de tudo, como é que Jesus pode ser pobre, criatura? Isso não existe. Aquele jovem, ele era um herdeiro. E Jesus, ele fazia o convite para o jovem justamente porque havia ali, Jesus sabe de tudo. Ele sabe de coisa que você não sabe. E lá na frente ia ter o que? Uma falha. Ele tinha 12 discípulos. Ia ter uma vaga ali para discípulos. E ele convidava aquele jovem pessoalmente para ser um dos seus discípulos. Que Judas seria o traidor. E ele ia colocar alguém no lugar de Judas. Aquele jovem, ele perdeu uma grande chance de ser discípulo de Jesus, porque ele achou que ele era rico, e no final ele não era rico, ele era um herdeiro, né? A Bíblia fala que ele era um herdeiro, ele herdou, então o dinheiro não era dele, o pai dele que tinha deixado, morreu com certeza e deixou para ele, entendeu? E você tem que entender o que Jesus fala. Não acredite nesse povo, nessa pregação de socialismo, não dentro das igrejas. As igrejas vêm pregando o socialismo, não é de hoje, que dinheiro não é de Deus, que você não pode ser rico, você não pode ser próspero. Não, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Os mares, os rios, as plantações, tudo é abundante. Então é você que tem direito dessa abundância, não é o diabo. O diabo não precisa de nada disso, ele já foi condenado. E em breve ele será para sempre jogado no inferno, onde ele nunca mais vai sair. Tá bem?